Olá pessoal, vamos para o nosso quarto vídeo. Parece que a gente daqui a pouco chega ao fim do trabalho com essa lista de alunos e agora a gente vai perceber que ao utilizar o Excel, ao tornar o nosso trabalho inteligente, a gente pode fazer uso deste mesmo trabalho nos próximos anos, ou fazer alterações, mas as alterações poucas que forem necessárias. Vamos imaginar o seguinte, tá pessoal? Que a gente tenha encerrado o quarto trimestre, todos esses alunos aqui foram aprovados, tá bom? Agora a gente está iniciando um novo ano letivo. E aí nesta turma nós temos a Maria Luísa, o Luiz Augusto, mas o João não está mais nesta turma, ele trocou de escola ou foi para outra turma, ok? Então bastaria a gente fazer o quê? Bom, na linha do João Pereira, a gente poderia selecionar a linha inteira, porque todas essas informações aqui correspondem ao João, não é verdade? Eu poderia simplesmente selecionar a linha e clicar em excluir. Pronto. Vejam que a formatação das demais informações continuam inalteradas, ok? Ou eu posso, ainda com o nome... Perceberam que eu fiz, pessoal? Eu desfiz aqui o que eu havia feito antes, tá? Por isso que o João voltou. Ok? Ó, o que eu fiz antes? Eu tirei o João, mas agora eu quero voltar. Aí eu volto com o João, tá bom? É possível utilizar essa ferramenta aqui até determinado momento. Ok? Agora eu posso, como eu estou no próximo ano letivo, essas notas aqui, elas já não valem mais, Então, eu tenho que ter cuidado, pessoal, muito cuidado. Se eu simplesmente selecionar todas as informações e der um delete, eu vou apagar toda a planilha, mas aí eu vou ter que criar novamente as fórmulas das médias do total. O que eu posso fazer, voltando aqui, é permanecer com estas fórmulas, mas apagar apenas as informações de notas. Eu apago a nota do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto trimestre. Pronto. Apaguei essas informações aqui, agora eu vou preenchê-las com as novas notas, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que o João Pereira não seja mais aluno, mas entrou o Eduardo. Eu substituo Eduardo Henrique, cadê? Henrique Alves, pronto. E aí agora eu tenho uma lista, para poder começar a preencher. Gente, prestem atenção. Pablo, mas aí você vai colocar uma planilha com essas informações aqui que ficam parecendo erro? Olha, Pablo, minha sugestão é você simplesmente, aí já vai mais uma dica. Na hora de apresentar, você simplesmente vai ocultar estas informações aqui, Ou seja, você pode selecionar a E, arrastar até o L, porque na verdade você está o quê? Selecionando todas essas colunas. Clica com o botão direito e você tem a opção ocultar. Pronto. Quando você oculta, olha o que fica. Lista de alunos passa a ser o título de apenas estas colunas. E aí você vai começar a apresentar. No momento em que você tiver o segundo... Opa, deixa eu voltar, Estou fazendo no automático. No momento em que você tiver o segundo, você não vai digitar aqui segundo trimestre, porque você já tem essa informação. Perceba que de D até M estão ocultados. Então, basta você selecionar aqui, clica em D, anda até o M, quer dizer que você está selecionando todos que estão aqui. Clica 2 vezes entre um e outro, porque aí você vai fazer com que a coluna fique do tamanho dos dados que estão nelas. Pronto, voltaram todas as informações. Bom, agora eu tenho nota do primeiro, nota do segundo e agora eu já apresento a média. Então, eu vou ocultar o quê? Do G ao L. Seleciono do G ao L, clico com o botão direito, ocultar. Perceberam, pessoal? E aí você vai preencher. A nota da Luísa foi 4, do Luiz foi 5, do Eduardo foi 6. Ok. Depois, a Maria Luísa tirou 6, 5, 4, E aí, olha aí.
você já tem o resultado das médias. Por quê? Porque você não apagou a fórmula. Olha a fórmula aqui, média. Viu, pessoal? O Excel te ajuda muito nas tarefas, você só tem que saber usar. Não vai adiantar você digitar o número 5 aqui, porque quando você for utilizar esta planilha de novo, esse 5 vai permanecer e se as notas forem 10 e 10 e você tiver digitado 5, olha o que vai acontecer. Média até o segundo trimestre vai aparecer errado, porque ele não considerou mais como fórmulas, e sim um dado digitado, ok? Para resolver isso, venho aqui embaixo e arrasto, né? Clicando naquele botãozinho quando o mouse ficar neste formato aqui, aí você vai e arrasta para cima a fórmula. Compreenderam, pessoal? Depois, mais uma vez, agora eu tenho a nota do terceiro trimestre, então eu vou ocultar do quarto até o final e vou colocar a nota desta pessoa. Ah, essa pessoa tirou ela foi muito mal nesse semestre, então ela tirou um 4. Enquanto o outro tirou um 10 e o outro tirou 0. E aí? Perceberam que a média foi calculada automaticamente? Bom, estou vendo aqui que a média está com várias casas decimais. Seleciono logo tudo e vou diminuindo as casas decimais. Pronto. Perceba que ele saiu do um monte... Ah, estava antes, perdão. Deixa eu voltar aqui. Estava um monte, saiu direto para o 1. Por quê? Quando eu selecionei, ele já identificou que tinha 1 aqui com uma casa decimal apenas. E aí, quando eu pedi para diminuir uma casa decimal, ele já diminuiu aqui, que é o máximo, redução, né? Para 0 casas decimais. E também colocou todas as demais com menos... com o menor número possível de casas decimais, tá bom? Ó, seleciono e tiro, ele já arredonda. Se eu não quisesse, né, eu tivesse digitado aqui para deixar só com vírgula alguma coisa, bastaria eu selecionar os outros dois e eliminar as casas decimais até que ela ficasse com uma casa decimal, tá bom? Beleza? E aí, avançando o ano, essa pessoa alcançou lá, né, o fim do semestre, o fim do ano. E aí, mais uma vez, nós temos as notas do quarto trimestre. Ela tirou 3, esse camarada tirou 2 e esse tirou 1. Eu não sei o que aconteceu com essa turma não, mas, né, não quero nem sugerir nada. Deixa eu tirar logo essas casas decimais. Ó, você vai tirando. Pessoal, tem uma forma, tá, de você configurar já para a quantidade de casas decimais, tá, pessoal? Estou fazendo isso aqui só para mostrar as opções, mas você também poderia selecionar, clicar com o botão direito e formatar células. Quando você formatasse células, ele vai abrir aqui, né, uma opção, uma caixa de trabalho com diversas opções de tarefas, ok? Bom, ele está um pouquinho lento aqui, porque esse programa de gravação de tela, ele acaba pesando muito. Mas, ó, abriu. Então, quando eu cliquei em formatar células com o botão direito, ele me dá todas essas opções de trabalhos aqui. Inclusive, a questão de número, e ele pergunta quantas casas decimais. Eu posso aumentar as casas decimais ou diminuir as casas decimais, tá bom? Vamos deixar aqui com 2 casas decimais e olha o que vai acontecer. Ele trouxe aqui 2 casas decimais. Se eu quisesse fazer daquele jeito para um trabalho inteiro, eu poderia fazer assim. Se eu quiser fazer com pouco volume, eu também posso simplesmente selecionar e diminuir aqui, tá bom? E aí, pessoal, gostaram? Gostaram? Eu mostrei para vocês que uma planilha pronta pode servir para todo o restante da vida e você apenas ir fazendo as alterações, tá bom? Ó, essa média aqui a gente esqueceu de botar em verde, é só clicar e preencher. A situação final a gente vai deixar para um momento posterior, porque a fórmula é complexa, tá bom? É a fórmula que a gente conhece como se. Então, a gente vai pedir para o Excel responder aqui se está aprovado, reprovado ou recuperação de acordo com a nota. Então, a gente vai dizer se 7,5, se a nota que tiver aqui for maior ou igual a 7, aprovado. Se igual, menor
do que 7, mas igual ou maior do que 6, recuperação, ou seja, entre 6 e 7, recuperação, entre 6 e 6,9, recuperação. Mas se for abaixo de 6, né, ou seja, 5,99 para baixo, ele está reprovado. Então a fórmula é um pouco complexa. Nesse momento, você pode, né, de acordo com o que diz a escola, o critério de avaliação, dizer que, como a média dessa escola é 7, por exemplo, esse aluno aqui estaria aprovado. E esses estariam reprovados. Reprovado. Para não digitar, eu poderia fazer isso daqui. A chance de errar existe, né, pessoal, se você for digitar. Por isso que a fórmula ajuda muito. Tudo bem? Porque olha só, se você digitar aqui e você alterar uma nota, por exemplo, para 10, depois para 10, esse aluno estava em regime especial. Aí ele alcançou, né, um notão na recuperação. Esse aluno estaria aprovado com 8,5? E olha aqui, você digitou reprovado. Por você ter digitado reprovado e não colocado uma fórmula, você tem que se atentar para chegar aqui e colocar aprovado. Beleza, pessoal? Vamos então terminar esse vídeo e a gente volta para o nosso próximo encontro em relação ao Excel. Um grande abraço.